pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Fala Luiz, que na verdade é muito mais fala do convidado do que minha fala. E hoje eu tenho o prazer de receber um amigo querido, um ídolo nacional. Ele não é apenas medalhista olímpico, ele é professor de educação física, ele é ator, ele é empreendedor, ele é um comunicador, ele também é dançarino e ele detém marcas incríveis até hoje. Marcas que foram muito difíceis de serem superadas. Ainda tem um recorde que pertence a ele. Ele é o meu querido amigo Robson Caetano. Como é que tá, Luizinho? Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por me receber na sua casa. Afinal de contas, é sempre muito bom conversar com amigos, bater esse papo gostoso, descontraído. Afinal de contas, como bons esportistas, a gente vai levar de boa esse papo. Ô Robson, como você tá bem, Robson? Você se incomoda de falar a sua idade? Não, eu tenho 59 anos. Você é de 64, Sou de setembro. 64 de setembro. Faço 59 em setembro, no dia 4. E você tá muito bem, Robson. Como é que você faz para manter? Porque tem muitos atletas, Robson. A gente vê muito isso no futebol, né? Eu acho que a gente que vem de um esporte individual, que nosso resultado é fruto de muito treinamento, muita disciplina, eu acho que a gente tem uma tendência maior a se cuidar, né? Não, e não é só isso. Acho que você tem que começar a pensar, né, nas seguintes probabilidades, né? Estamos envelhecendo mais, quer dizer, a longevidade do ser humano ela está aumentando e é bom você viver com qualidade. Eu tenho um vídeo que eu vi esses dias de um senhor que começa a pegar um peso e você não entende por que ele está pegando aquele peso. Que pega aquele peso e algumas pessoas ficam torcendo o focinho para ele, né? E ele vai pegando aquele peso até que um dia que ele consegue levantar acima da cabeça. No final das contas, ele estava pegando aquele peso, que era o peso da netinha dele, para ele poder pegar a netinha e levar a netinha até o alto da árvore de Natal para ela botar estrela na árvore de Natal. Poxa, que bacana. Então, o meu sonho é colocar as pessoas nessa condição. Por isso, nós temos esse trabalho de qualidade de vida, que acontece toda terça, quinta e sábado. No sábado é na areia, no Recreio dos Bandeirantes. No sábado, lá na areia. É um treinamento funcional? É um treinamento funcional. Terça e quinta é um trabalho em cima de corrida, né? E no sábado um trabalho de força, equilíbrio e coordenação motora, que é na areia da praia, lá na Praia da Macumba, lá no cantinho, e a gente trabalha assim de maneira bem intensa, mas respeitando muito a individualidade de cada um. A gente precisa entender que o ser humano nasceu para o movimento, mas não um movimento exacerbado como o nosso. Nós, como atleta, nós ultrapassamos o limiar do que é preparação física, para poder chegar em condições de enfrentar, por exemplo, um Carl Lewis, um Ben Johnson, esses caras todos. E quando você falou de recorde, é engraçado, eu estava fazendo as contas lá em casa e eu tinha 9 recordes brasileiros e sul-americanos. 9. Desses 9 me sobraram 3 recordes brasileiros e sul-americanos. Em 35 anos, o recorde dos 100 metros ainda me pertence. Isso aí. Esse... Que é o 10:00, mas no placar deu 9:99. Foi uma correção do vento, Robson? Não. Foi é uma correção que ela acontece muito para baixo. Deveria ser 9:98. Sim. E aí acabaram arredondando para 10:00. Aonde foi esse evento, Robson? Foi na cidade do México, no Campeonato Ibero-Americano, 1988. Sim. E eu lembro dos comentários. Isso foi pós-Olimpíada de Seul? Não, foi antes da Olimpíada. Foi antes da Olimpíada de Seul. Porque o comentário foi o seguinte. Meu amigo Juca Kfouri fez o seguinte comentário. O Robson correu esse resultado, um grande resultado, porém, para chegar a uma final olímpica nos 100 metros, o buraco é bem mais embaixo. Vai ser difícil, provavelmente ele nem consiga chegar a uma final olímpica. Poxa. E isso você chegou a 2. Me move. Em 88. Em 88 eu fiz 2 finais olímpicas. 2 finais, nos 100 e nos 200, e você correu contra 2 lendas do atletismo, né? Na verdade 3, né? Porque você pegou o Ben Johnson, o Carl Lewis e o 4º colocado Lewis nos 200 metros em Seul 88, que é o britânico que depois viria a ser... Isso aí, o Mas na verdade, se você pegar aquela final olímpica, foi uma final histórica porque todos ali eram recordistas nas suas áreas. Entendi. Todos.
Além disso, você tinha um ex-recordista mundial, que era o Calvin Smith. Você tinha um Carl Lewis, que estava, na época, correndo muito e era o nome do momento. Você tinha o Ben Johnson, que chamava o Lewis de boiola, de baitola, essa coisa toda. O Lewis chamava ele de boloteiro. Sim. Você tinha o Linford Christie, que nessa brincadeira ficava só, como diz o Maurício, comboiando, fica esperando ali para ver o que restava para ele. De Cy Williams, enfim, 8 atletas. Final de 88 aí? 8 atletas que, de forma incrível, fizeram, se tornaram, claro, coadjuvantes nessa história, numa história em que o Lewis e o Ben Johnson eram protagonistas. Tanto é que eles fizeram um filme sobre essa final, chamada The Race. E nesse filme, cada um deles, tanto o Ben Johnson quanto o Lewis, foram para casa de $1 milhão só para fazer o filme. Não é essa. Não, essa não. Essa mas pode rodar, Esse é um sul-americano, que ocorria aqui no Rio de Janeiro. É com o Léo Batista. Isso é o Baú do Esporte. Baú do Esporte. Não tem mais o Baú do Esporte. Não tem mais o Baú do Esporte. Esse era um projeto incrível. Eita, garoto fortão. Você tinha quantos quilos, Robson, em 88? Eu pesava... Eita, bigodinho. Pode rir, galera. Pode rir, que é legal. Aqui é Seul. Essa é Seul. Aqui é Seul. Eu lá na raia 1. Aqui, o Robson aqui, Ben Johnson, Carl Lewis. Isso. E aí o 200. E aí os 200, que você foi bronze. Exatamente, foi bronze. Aí o Linford... Aí o Linford Christie forçou ali, aí eu tive que dar uma relaxada, deixei os dois irem embora. Sim. Muito bom. O Robson, eu vi uma entrevista sua, eu acho que foi pós-Olimpíada ontem, pesquisando um pouco a sua vida. Pesquisando um pouco não, eu tentei ler ao máximo. Tem muita coisa boa e muita coisa... Tem coisinha, mas tem muita coisa boa. Não, tem muita coisa que a gente... Cara, como é que uma pessoa que se dedicou desde criança ao atletismo foi capaz de fazer... Porque quando a gente se dedica muito para alguma coisa, a gente fica praticamente univalente, não fica polivalente. Mas você deu uma entrevista depois das Olimpíadas de Seul, almejando, e aí eu senti em determinado momento que é a cobrança do brasileiro de não entender, muitas das vezes, o que é uma final olímpica, o que é um bronze olímpico numa prova de 200 metros rasos, não entende como você fez o 19,92, que foi o seu melhor... 19,96, que é um tempo, assim, espetacular. Ele só foi batido pelo Claudinei Quirino, mas também foi pouca coisa. 86. E uma coisa que eu ia te perguntar, Robson, a gente estava falando de atletismo, de evolução. Os 100, os 200, os 400 e 800 metros rasos são recordes ainda do século passado. Exatamente. Brasileiro. Isso. Né? O 200 com também. Com toda a preparação física que a gente tem, com as suplementações que a gente tem isso, com a capacidade hoje de você fazer o atleta se recuperar mais rápido de um treino intenso para outro treino intenso. O que você atribui isso? Eu acho que no século passado, os interesses eram outros. Nós treinávamos por uma bolsa de estudos numa universidade. Muitos foram estudar fora do país por conta dessas bolsas que acabaram facilitando e muito a vida deles. Hoje, o atleta está mais voltado para o poder financeiro. E existe, claro, e eu não quero criticá-los, não. Acho que eles estão certos nisso, até porque é uma vida muito curta. Sim. Você vê, eu não sou aposentado, não tenho aposentadoria, eu tenho que trabalhar. Sim. Você é um autônomo aos 59 anos. O resto da vida eu vou ter que trabalhar. Mesmo vivendo desempregado de um ponto, eu tenho que ter pelo menos 2 empregos para poder manter o meu padrão de vida. E uma coisa que me chama a atenção hoje é que com todos esses recursos, os meninos... falta nos meninos uma palavra que eu sempre reputo como importantíssima: querência. Você tem que querer mais do que o outro. Você tem que querer mais do que você mesmo. Você tem que querer mais do que os seus adversários. Porque se você não quiser, não acreditar, fica muito difícil. E no nosso caso, o meu, por exemplo,
Meu sonho era, eu quero me tornar profissional de educação física. E aí no meio do caminho eu levei 10 anos para me formar praticamente. Depois eu fui fazer artes cênicas. E tudo isso promovido pelo esporte. Então o esporte me deu e me abriu essas portas da cultura, da educação, de me tornar uma pessoa melhor. Hoje, os meninos estão preocupados com... Até porque vivemos essa realidade, que é da celebridade. Eles querem se tornar celebridades muitas das vezes instantâneas. Nós temos um exemplo que é um garoto do bem, um ótimo menino, que é o Paulo André, Sim. que era o cara para bater o meu recorde brasileiro sul-americano. Paulo André participou do Big Brother do ano passado, Exatamente. né? É um dos atletas do atletismo que tem o maior número de seguidores, né, no Instagram, se eu não me engano, 9 milhões de seguidores. Muito né? mais do que isso. Mas você tocou num ponto assim, muito, muito importante. Hoje, as celebridades, ao mesmo tempo que elas se tornam celebridades, elas são descartáveis. São efêmeras. Elas apagam rápido. Então, a gente está falando do Robson, que foi medalhista em Indianápolis, Pan-Americano, que foi campeão Pan-Americano em Cuba, em Havana, que foi medalhista em Seul. Essa Olimpíada de Seul, ela simplesmente ela foi tão maravilhosa. Assim, essa final sua com o Ben Johnson, com o Carl Lewis, você ficando em terceiro nos 200 metros. O brasileiro não tem noção do que você conquistar uma medalha no atletismo numa prova de 100 e de 200. Poxa, é muito difícil. Todos nós corremos, todos nós caminhamos, nem todos nós nadamos, nem todos nós jogamos futebol ou basquete, mas todos nós corremos. É verdade. Então, quando você alcança o sucesso nessa modalidade... Mas eu ia te fazer uma outra pergunta, eu ia fugir um pouquinho, Robson. Nós somos professores de educação física. Essa sua transição do Robson competitivo, o Robson que buscava a vitória, que se satisfazia ali num lugar mais alto do pódio, no índice para a Olimpíada. Como é que foi essa transição? Como é que você se descobriu sendo motivador e animador de pessoas? Isso não mudou. Não mudou. Eu continuo o mesmo Robson competitivo, porque eu continuo trabalhando junto com os meus alunos. A gente trabalha junto. Eu dou uma palestra falando sobre liderança, que ela tem esse cunho do realizarmos juntos. Enquanto eu tiver saúde para estar com os meus comandados, eu estarei junto com eles. Sempre, independente de qualquer coisa. E eu sempre disse, é uma frase que minha recorrente, que é a seguinte: eu sou amigo dos meus amigos, eu sou fã dos meus amigos, eu sou parceiro dos meus amigos, eu sou fiel aos meus amigos, às minhas amizades. Aquelas pessoas que, de certa forma, passaram, mas que plantaram uma semente no meu coração, aqui no meu peito, que eu digo assim, cara, por que não? Vou sim. Por que não? Estou com vocês. Acho isso importante. Isso me rejuvenesce a cada dia. Estar com os meus alunos, estar com os meus atletas, estar com eles treinando, aquecendo, fazendo coordenação, alongando, indo para a sala de musculação com eles. Tudo isso me rejuvenesce muito, me fortalece muito como pessoa. E eu continuo competitivo. Não pensa que eu não vou lá para a sala de musculação no agachamento, vai fazer só 180 só? Pô, peraí, Val! E a gente está lá fazendo junto com os caras, para eles entenderem o seguinte: quanto mais o tempo passa, melhor ficamos. E por ficarmos melhores, temos que usar uma inteligência que eu reputo como fundamental para o sucesso da gente, a emocional. Os livros são importantes, eu recorro aos livros sempre, eu gosto das páginas dos livros. Busco na internet também, claro, mas nas páginas dos livros. Mas a inteligência emocional, ela trabalhada direito, você transforma um jovem um monstro de resultado. Haja vista o Usain Bolt. É incrível. É incrível. Ali você junta, é muito parecido com o Michael Phelps na natação. Você pega uma pessoa com um biotipo excelente, quase que perfeito, aliado com a disciplina, com um bom treinador, e num país como a Jamaica, que respira atletismo, respira os 100 metros rasos, você tem um casamento perfeito. E você sabe que na Jamaica, eles têm é um modelo que o Brasil podia copiar. Você não foi no bobsled do Brasil não, né, Robson? Não fui. Você devia ter ido. Não fui. Eles têm os campeonatos estudantis.
Maravilhosos, lotam. maravilhosos. Cara, A gente tem imagens do Bolt justamente num é inacreditável. desses eventos, é inacreditável. E assim, aqueles povoados que eles se deslocam para assistir essa competição. Claro, o Kingston tá ali pequenininho, mas todo mundo vai para assistir. 100 mil pessoas naquele estádio. Mas aí, Robson, incrível. eu vou fazer uma crítica no ponto que você tocou aqui em relação ao querer, essa querência que você... A educação física brasileira não tem essa querência. E quando você só trabalha educação física, o pouco que se trabalha nas escolas, só voltado não, apenas voltado para inclusão, que para mim é entre aspas, porque você incluir também é você possibilitar aquele atleta que tem talento dele se desenvolver. Perfeito. A partir do momento que você exclui a possibilidade de um talento evoluir, você não está incluindo aquele talentoso. O americano tem isso, o americano gosta de competir. O americano valoriza aquela pessoa que gosta de competir, que é vencedora. Eu acho que a nossa educação física brasileira, e aí por isso que eu te perguntei, nós temos muito pouco mercado aqui no Brasil como profissionais de educação física, por tudo que passamos, visitamos vários países, competimos em Olimpíada, em mundiais, nós não temos o mercado competitivo em escolas e universidades federais, onde deveriam ser o berço. O Robson Caetano, hoje, seria uma honra ser o treinador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, naquele campo de atletismo, abandonado, assim como tem a UNB e outras universidades. Não estou falando de um governo específico, não. De todos os governos que passaram até hoje, de não enxergar o esporte como pilar da educação. Então, hoje o Robson e o Luiz estão dando treino na praia, por isso que eu te perguntei, essa chavezinha que a gente teve que mudar, né, em relação a ser treinador de pessoas mais velhas, de que às vezes nunca fizeram atletismo. Então, essa chavezinha a gente conseguiu mudar, porque o nosso mercado de trabalho, praticamente no Brasil, não existe. Não, ele não existe, mas é cultural. É cultural. Eu estava contando para minha esposa ontem, eu estava falando com ela sobre isso. Eu falei assim, o nosso problema, ele é antes de 1500. Que em 1500 começam os nossos problemas. Infelizmente ou felizmente. Não estou aqui para julgar. O Brasil é um país de figuras, eu não vou falar de pessoas não, de figuras que sentam e esperam a coisa acontecer. Eu postei esses dias, e eu falei para minha esposa, antes de falar da postagem, falei, 1500 começam os caras entendem que o Brasil é uma colônia. Nós nos tornamos colônia e somos colônia até hoje. A gente nunca brigou por nada. Não estou dizendo que a gente tem que sair armado. Não, é um embate leal, fiel à defesa daquilo que você acredita como pessoa. Por isso a querência. Você tem que querer e querer mais. Esse embate, essa discussão, ela tem que ser levada no mais alto nível, no mais alto padrão político desse nosso país, para que haja um entendimento real de que a educação física ela é fundamental para o sucesso de qualquer país. Em qualquer país. Se você pegar, por exemplo, vou citar aqui um nome de um artista, Brian McKnight. Que esporte você fez? Eu? Futebol americano. Joguei basquete. Os jovens são colocados numa rede multidisciplinar na qual ele pode passear por qualquer uma delas. Eu me permiti fazer isso. Claro, não tão jovem, né? Eu já tinha passado da minha adolescência, já era um atleta que já tinha ido aos Jogos Olímpicos e comecei a diversificar os talentos. Fui fazer arte cênica, fui descobrir coisas. Eu não fiquei preso a uma única coisa. É claro que com o tempo que eu ficava, entre aspas, ocioso, eu procurava buscar um pouco mais de cultura. E é o que falta. É esse entendimento de que é preciso valorizar a educação física, valorizar o profissional de educação física, mas principalmente o professor.
Eu sou professor de educação física, eu dava aula no Colégio Ao Cubo. Sim. Fui professor da minha filha no Colégio Ao Cubo, no ensino médio. E eu falava para ela assim, vamos para aula. Ah, pai, mas vamos embora para aula, cara, tá maluca? Talentosíssima, escolheu fazer odontologia, não quis seguir o caminho do esporte. Meu filho... Ah, que bacana, mas que bom. Mas é bacana. Meu filho decidiu viver fora do país, vive na Itália, me deu 2 netinhos lindos, mas o que acontece? Por que eles não seguiram meus passos? Porque eles perceberam o seguinte, a vida do papai foi muito difícil. Eu treinei muito. Você nasceu onde aqui no Rio, Robson? Eu nasci na Maré. Na Maré? Eu sou da comunidade da Maré. Isso, onde um amigo... E a gente está falando da Maré de 64. Como é que era a Maré no início dos anos 70, onde você passou a infância? Era tudo palafita. Tudo palafita? Era tudo palafita. Nós vivíamos praticamente em cima do mangue. Muito menos gente. Muito menos gente. O banheiro era fora de casa. Eu, muitas das vezes, fiz xixi na cama porque eu ficava com medo de sair e ir no banheiro do lado de fora. E você viveu com seu pai, com a sua mãe? Eu vivi com a minha bisavó. Com a sua bisavó? Eu fui criado pela minha bisavó. Primeiro pela minha avó. Você conheceu o seu pai e sua mãe? Eu conheci meu pai, eu tive contato com ele 2 vezes. E como é que o Robson consegue superar essa ausência, que é um problema hoje da maioria das crianças no Rio de Janeiro, a ausência de pai e mãe? Eu falei que na final olímpica de 1988, quando eu minto, na final de Barcelona, 92. em 92, já medalhista olímpico consagrado, essa coisa toda, e quando eu olhei para a arquibancada, me fez falta ter uma figura materna e uma figura paterna naquela arquibancada. Tinha alguém na arquibancada torcendo por você? Não. A sua bisavó não era mais viva? Não, minha bisavó não era mais viva. Sim. Então, assim, não tinha ninguém. Era eu no estádio olímpico em Montjuïc, competindo, defendendo as cores do país. Sozinho. Eu e o Carlos Roberto Cavaleiro, que era meu técnico. Eu acho que não chegava... eu sempre treinei sozinho, eu sempre caminhei sozinho. Claro que não solitário, mas sozinho porque na pista era comigo mesmo. Não existia uma equipe multidisciplinar por trás. Não existia. Tinha o Carlos Alberto Cavaleiro, que era o meu técnico. Aqui foi o técnico do Joaquim Cruz, né? O técnico do Joaquim foi o Luiz Alberto. Perfeito. Foi o Luiz Alberto. Que faleceu há 2 anos atrás. Mas o Cavaleiro foi técnico de muitos medalhistas. O Cavaleiro foi técnico do Ronaldinho, que bateu o recorde do mundo da maratona. 2h06 em Berlim, em 97 ou 96, por aí. 98. 98, que ele chegou dando estrela, exatamente. né? 2h06. Ele fez... Eu fui recordista mundial. Eu sou ainda... Não, eu fui recordista. Hoje eu sou só do 300 metros. Recordista brasileiro e sul-americano dos 300 metros, do 100 metros e o 200 metros indoor. Eu ainda tenho esses 3 recordes, dos bacana, 9 que eu tinha. Cara, que bacana. E o grande barato é você perceber o seguinte, que quanto mais eu mergulhava nesse universo, né, do esporte, e você conhecer um pouquinho da história desse esporte, ver como a Ida dos Santos conseguiu chegar a uma final olímpica estando sozinha no estádio olímpico, numa competição olímpica. Foi 60, 64? Ela foi em 60. 60 em Roma? No Japão. 64 no Japão. A Ida tá viva, trabalha na UF, né? Em Niterói. Ela é jogadora de vôlei hoje, tá jogando vôlei. A própria filha... A filha foi seleção brasileira e medalhista olímpica. Campeão olímpico. Isso aí. Então tudo isso, por tudo isso, eu me via na obrigação de não ser menos que esses caras. Como Ademar Ferreira da Silva, como João Carlos de Oliveira, indo um pouquinho mais... O próprio Silvio de Magalhães Padilha, que foi corredor de 400 metros. Então, eu não podia, de maneira nenhuma, chegar numa Olimpíada e não estar, pelo menos, numa semifinal. Eu tinha a obrigação de fazer isso. Em 84, eu cheguei à semifinal, no 200 de Los Angeles. Em Seul, 88, foram 2 finais, com uma medalha olímpica. E eu talvez seja o único atleta do Brasil ou da América do Sul que tenha feito 2 finais na mesma Olimpíada, no 100 e 200 metros, em prova de velocidade. Disputadíssimas as provas. Muito louco. Disputadíssimas. Os resultados hoje são muito mais impressionantes. Sim. Mas a competitividade do século passado era incrível. E essa final de 88, tanto a do 100 como a do 200, mas que glamour, né, Robson? Eu tinha 10 anos, né? A Olimpíada de Seul, ela foi maravilhosa. Eu acompanhava pela manchete com o Paulo Stein, que fazia atletismo, né? Mas foi uma final assim maravilhosa. Mas, Robson, as histórias de superação, por exemplo, a Rafaela Silva, que é mais recente, foi campeã olímpica em 2016.
ela também teve uma vida difícil, mas eu acredito, por isso que a gente não pode também carimbar na testa das crianças que hoje estão passando por alguma dificuldade pessoal, que a gente tem a capacidade, o ser humano tem a capacidade de reverter essa dificuldade em força para ele vencer. Porque se de repente o Robson tivesse crescido, vamos supor, ali na Avenida Vieira Soto, com todas as facilidades, ele fatalmente não correria para 19,96. Provavelmente. O que alimenta, realmente o que alimenta e o combustível para que você chegue mais longe é exatamente, e por incrível que pareça, não o sofrimento, mas a dificuldade. Sim. Quando eu falei sobre oportunidade esses dias, eu falo, todas as vezes que tiver uma oportunidade, abrace. Mas crie as suas oportunidades para que você esteja preparado para aquilo que o tempo, para aquilo que o destino está preparando para você. Sim. Porque quando você se deparar com uma situação, por exemplo, Robson, a gente está produzindo um filme que é assim, assim, assado, e a gente gostaria que você por acaso, sou ator, jura? Mas a gente queria um pouco aqui, assim, de uma coisa, uma direção. Eu sou diretor de teatro e cinema. Mas a gente queria não tem problema nenhum, eu posso fazer o coadjuvante, eu posso fazer, não tem problema. Eu criei as minhas oportunidades, mergulhei nos universos que tinha que mergulhar, entendi esses universos e me preparei para eles. Claro que o destino me prepara, e eu estou sempre preparado e pronto para eles, de alguma forma, eu não sei, mas quando vier, pode ter certeza que a oportunidade eu abraço de qualquer maneira. Mas, Robson, quando você fala que você foi criado pela sua bisavó, eu vejo muitos atletas hoje, não só de atletismo, mas de natação também, que tem que ter uma barrinha, que tem que ter um gel, que tem que ter a creatina, que tem que ter o whey protein, poxa, que tem que ter a massagem, que tem que ter a meia de compressão. O Robson não teve isso, porque o Robson veio lá dos anos 70, 80, mas o que salvou o Robson? O que deu ao Robson a oportunidade de ser um atleta olímpico? O carinho da sua bisavó? Porque você teve algum suporte, não é possível. Eu diria o seguinte, ser criado pela minha bisavó foi um elemento que me proporcionou a chance de ser, porque eu lembro das palavras dela, você agora é o homem da casa, você agora, porque meu bisavô quando morreu, você agora é o homem da casa, você é isso, você é aquilo, ela jogou uma responsabilidade num menino de 4, 5 anos de idade, que, então eu sou o cara. Sim. E era uma mulher me dizendo isso, fui criado por uma mulher, uma anciã. Com o tempo, isso foi se tornando quase que uma religião. Minha primeira técnica foi uma mulher chamada Sônia Rissetti. E ela dizia assim, eu lembro, a frase é essa, eu uso essa frase nas minhas palestras, você é olímpico, você está preocupado com o campeonato estadual, com o campeonato brasileiro, você é muito maior do que isso. Eu falei, opa, então é o seguinte, eu sou o cara. Você começa a se fortalecer disso. Porém, existem outros combustíveis que são super importantes, como, por exemplo, um aconselhamento de um Carlos Alberto Cavaleiro, pai, que foi goleiro do Vasco, dizendo para mim o seguinte, Robson, hoje você quer quantidade, você quer tudo muito. Daqui a um tempo você vai escolher a qualidade e vai primar pela qualidade. E foi o que foi acontecendo. Eu tive o Carlos Alberto Cavaleiro como técnico, um Carlos Alberto Lanceta como técnico, um Nelsinho como técnico, pessoas que fortaleciam cada vez mais esse jovem oriundo de uma comunidade carente, de uma favela, e dizendo para ele o seguinte, não pense pequeno, o esporte vai ficar pequeno para você, tenha certeza disso. E foi o que aconteceu. Ao longo do tempo eu fui entendendo e crescendo, e o atletismo, quando você fala Robson Caetano, na hora, já ouvi esse nome. Seja na dança dos famosos, seja remando, seja surfando, seja dando aula, asa delta, como voador de asa delta, como paraquedista, não importa. Mas eu já ouvi esse nome, porque eu comecei a acreditar e continuo acreditando, eu sou o cara, independente de qualquer coisa.
É uma frase do Romário, né? Eu sou o cara. É. Pô, parceiro, qual é, peixe? Eu sou o cara. Mas isso serve para aquele jovem que sai de uma condição adversa, de uma condição que ele não tem nada. Eu passei fome. E a face da fome não é bonita. A face da fome, ela é ruim, é feia. Você teve uma convidada aqui, chamada Antônia Fontinelli, que passou a mesma coisa. Sofreu o pão que o diabo amassou. É do Piauí. Do Piauí. E eu estive no Piauí e eu falo, cara, como é que uma pessoa sai daqui e se torna o que? Não é possível. Aí tu vai numa maré e fala assim, como é que uma pessoa sai daqui e se torna... A maré de hoje é pior ou melhor do que a maré dos anos 70? Ela, em termos de comparação, nós temos uma... É uma geração nova, não dá para comparar. São épocas diferentes. São épocas diferentes. Existia um romantismo. Eu frequentei a praia da Bica, eu frequentei a praia de Ramos, eu cheguei a jogar praia pedrinha. Da Bica na ilha, praia de Ramos ali na Avenida Brasil. Exatamente. Nós íamos para lá. Sim. Existia praia, não era piscinão. Não era praia. Era praia, era um tempo mais romântico. Os pescadores. Exatamente. Barquinhos que saíam, os caras iam consertar os seus iates ali naquele cantinho. Então, era navegável. Era diferente. Era diferente. Então, não dá para comparar. Parece que os problemas eles foram potencializados, né? Em todos os sentidos. Infelizmente, e quando você entra na comunidade, você é uma cultura completamente diferente. Eu lembro de uma frase que era: quando a favela descer para o asfalto, mas nós temos favelas que já estão no asfalto, elas foram, de certa forma, abandonadas. Vamos fazer de conta que não existe. Eu vou criar uma linha vermelha que vai ter um tapume aqui, vamos colocar aqui só para dizer que é por conta da ação do som, não incomodar as pessoas. Não dê desculpas. A gente está querendo encobrir o quê? A gente está querendo esconder o quê? A nossa realidade é que nós somos uma grande, enorme favela. E a gente ainda não se deu conta disso, ou pelo menos... O Robson tem medo hoje? Tem algum receio de andar na maré? Não, nenhum. Nenhum. Minha esposa vai lá fazer unha. Sim, eu vou lá comprar de vez em quando um tênis maneiro. Sim, que bom. E eu vou te falar de qualidade, de marca, qualidade. Que bom. Claro que eu me dá nota fiscal, essa coisa toda, mas eu acho que você tem que respeitar o ambiente. Sim. Respeite é como, por exemplo, eu estou na sua casa, eu não vou chegar aqui e te desrespeitar nunca. Se me desrespeitou, então você vai começar a engolir o sapo. Ô Robson, deixa eu te fazer uma pergunta que não sei se você vai se sentir confortável em responder ou não, você fica bem à vontade. A gente que vem do esporte, o pódio, ele não quer saber quem recebe. Você recebe o branco, o preto, o rico, o pobre, o pódio recebe o melhor. Com certeza. Por tudo que você viveu, todas as barreiras que você superou, você é a favor das cotas? Cara, eu não sou... Vamos lá. Eu fui bolsista a minha vida inteira. Sim. Bolsista. Mas em razão do seu sucesso no esporte. Do esporte. As cotas, elas... É um assunto muito delicado, por quê? Aí você fica à vontade. Não, tá? claro. Por favor. Quando eu digo que não sou a favor das cotas, é porque eu preciso que criem oportunidades no ensino fundamental e no ensino médio para que... De igualdade. Exatamente. Nesse âmbito. Agora, quando eu digo eu sou a favor das cotas, é porque eu percebo essa desigualdade. Até nós equipararmos ou repararmos esse erro que data de 1500 ou data de 1888, porque alguém chegou e falou assim, Princesa Isabel, tá bom, vamos alforriar aí, tá, me dá esse documento aqui, tá, a partir de hoje vocês estão livres, tá? E livres para quê? Porque nós vivemos condicionados muitos anos, 1888. Muito tempo, e de repente você fala assim, a partir de hoje você não precisa... Peraí, opa. O negro da senzala, ou o preto da senzala, ele não sabia fazer outra coisa. A preta da Casa Grande também não sabia fazer outra coisa. Ficaram ali à mercê das pessoas que os escravizaram. Os que fugiram para os quilombos
estavam à margem da sociedade e por conta desses quilombos, alguns se desenvolveram, outros viraram grandes malocas, outros... E por incrível que pareça, essa desigualdade, esse abismo, é um cânion, na verdade, de diferença entre quem é pobre e quem é rico. E hoje a discriminação, e descambando um pouquinho, né? Você me perguntou, você é a favor das cotas? Não. Mas por quê? Porque eu acho que nós temos que criar oportunidades para as pessoas terem as mesmas chances. Dê aos aquela história. Nós somos um povo que... tá bom. E o esporte ensina tanto para tanto a gente, né? Disciplina. A meritocracia, disciplina, o valor do treinamento. No atletismo é batata, na natação também. Se você treinar e fizer tudo direitinho, você corre um sério risco de melhorar o seu tempo, porra. Olha que incrível. É incrível. Robson, vamos ver umas imagens aqui, Bruno, do Robson correndo, que eu quero fazer algumas perguntas para ele em relação a essas imagens que a gente vai ver. Essa aqui é o sul-americano. Robson, quantas passadas você dava numa prova de 100, de 200? Essa é uma prova de 200 metros, um sul-americano que, cara, assim, ele aconteceu de última hora. Sim. Não ia acontecer. Isso foi no Ibirapuera? Isso foi no Ibirapuera. Isso aí é o Célio de Barros. E aqui é você novinho, né? Minha casa, Célio de Barros. Novinho? Olha o bigodinho. Que bigodinho. Bigodinho latino. O próprio. Essa é a final dos 100 Essa é a final dos 100 em Seul. E ali do meu lado está o Raymond Stewart, que se machuca. Sim. E quando ele se machuca, eu perco a referência dos atletas que estão próximos. Você estava na raia 1. Eu estava na raia 1. Aí eu estava numa raia... E agora você estava na raia 4. Estava na raia 4. Muito bom, Robson. E aí eu venho... Carlinhos aqui, ó, né? O Carlinhos na esquerda. O Carlinhos foi campeão olímpico em 84, né? Ele foi campeão olímpico em 84, no 100, 200, salto de distância e no 4x100. Ele repetiu o feito do Jesse Owens. Do Jesse Owens. Lá do Jesse Owens das Olimpíadas de 36, né, em Berlim. Ele repetiu. E depois veio a medalha... Esse é o Pan-Americano. Pan-Americano que foi em eu acho que em Indianápolis. 89 você fez a sua melhor marca de 19,96, não foi isso? Isso foi na... E que tempão, né, Robson? Um tempasso. Caraca, é muito bom. E eu nessa época, um branco era o recorde mundial dos 200, que é o Pietro Menéia. Exatamente. De 68 do México, né? 1979 no México. 79 no México, numa universidade. O que 19 e 72. 19 e 72. Aí quem bateu foi o Michael Johnson em Atlanta? Quem bateu o recorde mundial do Pietro Menéia foi o próprio Michael Johnson, que bateu esse recorde. Sim, aí depois veio o Bolt, ele bateu para 19,68, depois ele bateu para 19,32 em Atlanta. Caramba. E aí o Usain Bolt na Olimpíada de Beijing, Pequim 2008. Ele correu 19 e ele correu 19,31. Um pouquinho mais baixo. E aí, um ano depois, no Mundial em Berlim, ele correu 19,19. É muito bom, é impressionante. Assim, mas também no 100 ele tem 9,30, né? Ele tem 9,58. 9,58. E aí, correndo lançado, fica mais fácil ainda. E depois veio as Olimpíadas de Atlanta, que você correu com o Arnaldo, com o Edson Luciano e com o André Domingos. Eu reputo essa medalha como a mais importante. Essa de Atlanta. Eu sempre treinei sozinho. Sim. E aí você vai perguntar, puxa, mas por quê? Porque eu sempre treinei sozinho. E essa medalha, eu apresento isso em palestras para falar sobre coletividade, né? Eu trabalho em equipe. Reuniu 2 atletas do Rio e 2 atletas de São Paulo. Que, por uma questão histórica, São Paulo e Rio meio que não se bicam, aquela coisa toda. Não, atleta de São Paulo, atleta do Rio. E nesse momento, nós sentamos os 4. E eu lembro nós fizemos uma oração e tal, entramos para fazer a primeira eliminatória e ficamos em segundo na primeira eliminatória, segundos. Eu falei, caraca. E com esse resultado do segundo, nós batemos o recorde sul-americano do 4x100. Sim. Aí acendeu uma luz. Quando acendeu essa luz... É vocês aqui, ó. Isso, o Arnaldo, o Edson. O Arnaldo, o Edson. O André e eu.
O Arnaldo hoje é fisioterapeuta. Sim. O Edson hoje é vice-presidente da Confederação de Atletismo. Sim. O André é secretário de esportes em Presidente Prudente. Presidente Prudente. E eu, até 18 de janeiro, era superintendente na Secretaria de Esportes do Estado do Rio. Hoje Eu tenho uma história engraçada com o Arnaldo. O Arnaldo achou uma carteira minha no banco. Ai, que legal. Aí ele achou a carteira, me ligou, aí foi na minha casa, aí lá em casa eu vi que era o Arnaldo. Isso é uma figura, ele é uma figura, grande figura. Mas aí você teve nessa experiência aqui da medalha de bronze, a medalha mais significativa. A melhor experiência que eu pude. Sério, Rob? Porque você fechou o revezamento? Como é que foi? Não, quem fechou foi o André. O André fechou. Eu corri a segunda perna. Tá. Normalmente, tem que haver um entendimento. Você tem que se entender com os outros atletas para que o ego não suba a cabeça. Eu sempre fechei o revezamento. Sim. E seria fácil eu falar assim, não, eu quero fechar. Para a imagem, talvez, ali Exato. ficar... Porque quem aparece na foto... É o que fecha. É o que fecha. Abrindo os braços, comemorando. Enfim. Sim. Mas é aquela história, você se despir da vaidade. Eram mais jovens. Você estava com 31 para 32, não, né? Eu estava com 34 para 35. 34 para 35. O Arnaldo também. Tá, o Arnaldo também. O Edson e o André eram bem mais jovens, estavam com 26, uma coisa assim, 25, 26. Então, assim, abrir caminho para esses jovens foi fundamental. Poxa, que bom. Porque, consequentemente, eu lembro das palavras do Braguinha para mim, quando eu fui para Bradesco, Atlântica, Bradesco na época. Ele dizia para mim Braguinha assim, foi um grande incentivador, né, Robson? Talvez o maior incentivador do Ele esporte. patrocinou você, Robson? Ele foi patrocinador do atletismo do Rio de Janeiro, do atletismo do Bradesco. Do vôlei também, vôlei. Né? Ele patrocinou o Senna também? Não, o Senna também, né? Eu tenho uma história incrível. Essa história com o Senna é incrível em Braga, mas isso é uma outra história para outro dia. O Braguinha sempre dizia o seguinte, sabe por que eu empresto meus jogadores do meu elenco para outros clubes? Eu falei, sei lá, porque o senhor quer competir legal, quer não quer ganhar de muito, não quer ganhar só de 3-0. Não, porque eu fortaleço o meu esporte. Cara, muito bom. Foi quando eu comecei a dizer o seguinte para mim, você tem que se despir mesmo da vaidade para que o esporte cresça, para que a educação cresça, para que a política cresça, para que tudo nesse país cresça. É realmente começar a pensar, valorizar o próximo, olhando para si. Quando eu olho para mim e eu vejo a minha condição, eu falo, cara, eu ando, sinto o cheiro das coisas, eu consigo ver, eu consigo me movimentar, e tem gente que está trevado numa cadeira de rodas. Eu consigo comer, sentir o paladar das coisas, tem gente que não consegue. Eu consigo abrir os olhos e enxergar, e tem gente que é cega, que não consegue ver a beleza que é uma orla como essa do Rio de Janeiro. Eu consigo pegar meus netos no colo, e tem gente que sofreu uma amputação e que não pode. Então, agradecer. A palavra é gratidão e se despir mesmo da vaidade. Entender que o próximo, a pessoa que está do seu lado, é tão importante quanto você. Com esse pensamento, a gente cresce junto. Eu não posso pensar, cara, fulano, pelo amor de Deus. De vez em quando até dá vontade de fazer isso, mas mesmo quando tiver essa vontade, pensa no seguinte, um dia você vai estar aqui. Você vai estar aqui. Muda muito. É cíclico. E as pessoas temem em subestimar os outros. Totalmente. Né? É impressionante. O tempo inteiro. E aí, essa, na minha opinião, essa é a foto da resiliência, do trabalho em equipe, de como você consegue sair de uma troca posição de bastão eficiente. Total. E aí teve depois Sidney, né, Robson? E aí Sidney eu já era comentarista. Você foi como comentarista. Então, a sua última Olimpíada foi Atlanta. Foi Atlanta. Tá. O Armando Nogueira me convidou para fazer parte de uma mesa chamada Tribuna Olímpica. Éramos eu, Leovegildo, o Júnior do futebol, Fernanda Venturini e Paula. Paula do basquete e a Fernanda do vôlei. O Armando ao centro,
fazendo os comentários e era sucesso total porque casava... Era no Sport TV. Era no Sport TV. Casava com horário político. Sim. E pra época, 2000, tava todo mundo de saco cheio. Sim, Vamos assistir o esporte. Bom, aí a gente bombava. Era um sucesso. A gente bombava. Aí você teve um programa de televisão na Bandeirantes, né, Robson? Mas aí foi antes, foi em 99. Foi 99. E como é que foi sua experiência na Bandeirantes? Maravilhoso. Foi maravilhoso. Hélio Silliman me convidou para fazer... Quer dizer, eu fui como convidado para esse programa. Era apresentado pela Sabrina Parlatore. Ela disse o seguinte: eu estou saindo. Sim. E o Hélio desesperado, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer. E eles estavam discutindo lá no canto sobre essa possibilidade. Aí, num determinado momento, eu sempre fui muito amigo dos meninos do molejo. Sim. E aí tem aquela... Diz aonde você vai, que eu vou varrendo. E eu comecei a cantar as músicas desses meninos. E começamos a cantar todo mundo junto ali na plateia. Brincadeira de criança. Brincadeira de criança, começamos a brincar, começamos a me divertir. Aí alguém virou e falou assim: vem pra cá. Sim. Aí eu desci e fui pro picadeiro, fiquei lá no meio, aí me deram o microfone, falei: galera, é o seguinte, olha só, não sei o que, blá, blá. Aí alguém falou assim: lê o que tá ali no TP. Eu falei: beleza. E tal, assim, assado, blá, 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 e estamos de volta aqui. Olha, daqui a pouco a Sabrina vai estar aqui com a gente, vou dizer, e tal, né? Vamos continuar cantando, e blá, blá, e pum. Foi isso. Aí a Sabrina chegou: oi, Robson, animadinho você, não sei o que, e tal. Eu falei: pois é, me deixou aqui, abriu a porta, estou entrando, e tal, e saí. Na semana seguinte, o Hélio me liga: Robson, tô com uma proposta para você. Eu falei: para mim? Como? Você está treinando? Eu falei: continuo treinando, eu quero ir a Sydney para os Jogos. Só que calhou de um grande amigo, presidente do Vasco, na época, deixar de pagar a gente. Sim. Eu falei: qual é a proposta? Ele disse assim: nós temos tanto para você ser o apresentador do programa na geral. Você aceita? Eu falei assim... Era um programa semanal, Robson? Era um programa semanal. Todo domingo. Todo domingo. Era de 4 às 6... De 2 às 6 da tarde. Todo domingo. Era ao vivo, todo gravado? Domingo, ao vivo. Ao vivo? Vivaço. Caramba. Cara, eu saí com cada pizza embaixo do sovaco, inacreditável de tão nervosismo. Nas primeiras semanas foi só pizza gigante. Teve uma semana que eu botei o absorvente embaixo do sovaco e vambora! E estamos me divertindo. E aí eu fui pegando gosto pela coisa. Fui pegando gosto, vai fonoaudióloga, vai pra você pra onde? Vai pra aqui, reunião de pauta, vamos conversar isso. E você se mudou para São Paulo, Robson? Não, eu ficava no Rio. Ficou no Rio. Eu ia na terça-feira, o programa domingo, eu ia na quarta-feira, nós fazíamos uma reunião de pauta. Na terça-feira eu fazia por telefone com os caras e falava assim: tô com essa ideia, assim, essa. Beleza, mas a gente vai correr atrás aqui pra você. Aí eu chegava na quarta-feira, outra reunião. E aí, o que você ajeitava? Ajeitamos isso. Beleza. Aí eu comecei a tomar, assim, a frente do negócio, do programa. O programa tinha traço. Sim. Ninguém assistia. E aí nós fizemos um ponto. Pô, que bacana. Aí fizemos 2 pontos. Aí tava surgindo um grupo de pagode chamado Só Pra Contrariar. Sim. Eu falei: tem uma turminha que eu assisti lá em Manaus, eles estão fazendo um sucesso danado lá pelo Norte e Nordeste, Só Pra Contrariar. Aí o meu diretor falou assim: mas que é esse? Vai na minha, traz os caras. Aí levaram os garotos. Toda vez que eu chego em casa, cantaram, a barata da vizinha. Cantaram isso. Aí começaram Aí o Alexandre cantou, todo mundo cantou, o Fernandinho e tal. Foi sucesso. Fizemos 5 pontos. Os caras abriram champanhe. Cara, que bacana. Os caras abriram champanhe. Nossa, que... Falei: tô bem pra caramba. Tô com a minha vida garantida aqui na Band. Era Bandeirante. Sim. Aí o Fernando Vanucci foi contratado pela Band. Não tinha onde encaixar o cara. E o Fernando Vanucci era o Fernando Vanucci. O que aconteceu? Sobrou pro Geraldo. O Fernando Vanucci até apareceu aqui no Globo Esporte comentando sua prova. Falando a minha prova. Aí o Fernando Vanucci foi pro Geraldo. Nós íamos compartilhar o programa. Sim. Só que aquela história. Numa reunião de pauta, a gente falando por telefone, eu ouvi uma composição de um cara chamado Zé Cabaleiro.
Eu falei, moçada, nós temos que levar esse moleque e lançar esse garoto no programa. Ele é compositor, mas tá vindo com o primeiro disco dele autoral, bacana, eu ouvi, é bom, vai na minha, eu sou DJ, porra, vai na minha. O Hélio Silema do lado de cá, porra, mas quem é esse Hélio Maneiro? Vou levar. Levou o Silvio Caldas. Fizemos o programa, o Silvio Caldas entrou, outra delícia de pessoa, uma pessoa, mas ele entrou, ele não entrou no clima do programa. Enfim, mas a gente tentou ajustar e tal, o programa deu uma despencada, mas aproveitaram essa deixa para colocar o Fernando e aí me tiraram o Robson do ar. Quer dizer, o Fernando Vanucci passou a apresentar o programa e eu fiquei de stand-by. Falei, beleza, tô aqui e tal, sem problema, na hora que precisar eu tô aqui. E aí um belo dia ele pega o telefone e me liga e fala assim, olha, a gente não vai mais precisar do seu serviço. Eu falei, tá bom, só paga a rescisão e tá tudo certo, bom, vida que segue. Tudo bem, aí voltei. Quando eu tô voltando pro Rio, eu lembro, eu tinha uma Dodge Dakota. Eu voltei com as minhas coisas todas naquele carro, chorando. Bebia pouco a Dodge. Bebia pouco. Bebia até parado. Aí eu falei, eu chorando dentro do carro, dirigindo vindo para o Rio. Aí... É porque não depende mais da gente. É aí que está a mudança que a gente estava conversando aqui antes do programa. A dificuldade que um atleta tem de virar a chave, seja num programa de televisão, seja na política, porque no esporte a gente tem o controle da situação. Mas é aquela história... É isso que muitos esportistas, graças a Deus o Robson seguiu em frente. Não, dizem que mesmo aquela história, os desafios eles são eternos. Isso aí é fato. Você não pode achar que está tudo bem. Você tem que estar incomodado com alguma coisa. Essa famosa zona de conforto, ela é terrível pra gente. Então... Você já tinha chorado no atletismo, Robson? Já. Em 92 eu chorei muito. Sentei na beira da... Em 92? Em 92 eu chorei muito. Fiquei... Porque eu fui a uma final olímpica. Essa é uma outra história incrível. Mas... Em 92 você fica em qual eu fiquei colocação? Quarto lugar. Em quarto lugar? Em quarto nos lugar. 200. Nos 200. Dói. Você lugar. Piorou ou melhorou o tempo? Piorei o tempo. Piorou o tempo. E eu cheguei lá campeão olímpico. Eu cheguei lá com a medalha de não, ouro no porque peito. Você tinha a melhor marca do ano, é verdade. Eu cheguei lá com a medalha de ouro no peito. E, assim, e você correu para quanto em Barcelona? 20-40 é alguma coisa, horroroso. Caramba. Horroroso. Ganhou em Barcelona. Quem ganhou os 200 metros em Barcelona? Michael Marsh. Michael Marsh, tá. Em segundo ficou o Frank Fredericks, em terceiro o Michael Bates. Frank Fredericks da Namíbia. Era um bom corredor, né, também, né? Eu era o Mr. Nice. Eu era o The Boss. Sim. E ele era o Mr. Nice, dentro da pista. Mas muito que bom que veio a medalha em Atlanta, né? E essa medalha de Atlanta, ela foi uma espécie de aviso para mim. Olha, Robson, essa é a tua medalha para você curtir, para você poder palestrar sobre trabalho em equipe. Muito bom. A medalha de Seul é para você palestrar sobre disciplina, sobre como você chega lá, como você consegue sair de uma pessoa com fome a um atleta medalhista olímpico. Ponto. Essas nuances na nossa vida, elas são necessárias e importantes, porque quando você se vê com uma dificuldade, seja ela qual for, você tem que lembrar desses pontos que eu falei ainda há pouco. Cara, eu consigo enxergar, eu consigo ouvir, eu consigo ver, eu consigo tudo. Cara, eu sou muito grato a Deus por isso. Grato às pessoas que me orientaram de maneira positiva. Tive episódios dentro de comunidades de assustar. De eu estar ali e assistir assim, uma violência urbana terrível. E eu falar assim, não, isso não é para mim, definitivamente não é para mim. E ter a sorte de ser abraçado por um esporte que, cara, ele é a mãe de todos os outros. É a mãe de todos os outros. O atletismo é a mãe de todos os esportes. Antes de você aprender a nadar, você aprende a andar. Todos nós andamos e corremos. Exatamente. É isso que eu falei no início. Você vai engatinhar, você vai... Tudo isso. Pô, tem competição nos Estados Unidos de criança que engatinha, cara. Então, tudo isso, e por tudo isso, eu acho que o esporte, na minha vida, se você perguntar, ele salvou a tua vida? Não, ele não salvou a minha vida apenas. Ele deu um norte para minha vida. Ele me deu aquilo que
era necessário para que um garoto que tinha tudo para dar errado, tudo, uma condição, até os malandros dentro da comunidade davam cascudo e falavam assim, pô, neguinho, tá fazendo o que na rua essa hora? Ah, tô aqui, vai para casa, neguinho, vai estudar amanhã não? Os malandros da época, por isso quando você fez a pergunta sobre qual a diferença, era melhor naquela época ou agora? Sim. É porque são momentos distintos de um romantismo da malandragem que hoje não existe mais. Não existe. Hoje a malandragem é fuzil gigante na cara das pessoas e quando você entra na comunidade você vai se acostumando. O que não é normal. Não é normal você se acostumar com pessoas morrendo, pessoas mortas. Não é normal. Você vê uma diferença muito grande, Robson, até nos sambas enredo, né? A gente que já desfilou algumas vezes, a gente vê a qualidade do samba dos anos 70 e 80, feito por pessoas também da comunidade. A cadeira deu um estalo aí, Robson? Bobagem. Tranquilo. Tranquilão. Sentiu adaptação? Eu senti. Você Não sabe muito bem. Não precisa nem ter comentário, né? Fazer assim, porra. Aqui, ó. Tony Stark. Hã? Vem cá, pergunta aí, do que você quer saber. Aonde era a Maré? Onde era a Maré que você nasceu? Sabe a favela da Nova Holanda? Nova Holanda, é ali. A favela da Maré, antigamente tinha um posto da Polícia Militar dentro, hoje você tem um batalhão da Polícia Militar, onde era o posto da Polícia Militar, tem um colégio, enfim, eu morava na Rua F. Rua F. Ela existe? Existe ainda, hoje? é a mesma configuração, não mudou nada. A única coisa que mudou é que as casas eram de madeira, hoje de alvenaria. E o chão era de barro batido. Sim. E hoje você tem, né, de certa forma, tem um pouquinho melhor. Mas ainda, aí você tem que conviver ainda com a falta do poder público dentro da comunidade. Claro que os líderes comunitários tentam fazer a sua parte, mas deixam a desejar. Como é que eu sou dono de um banco, sou multimilionário, dono de um banco. Eu quero colocar minhas agências, dá para colocar? Enfiar um monte de dinheiro lá dentro para colocar para os... Como é que eu faço? Eu fico assustado. Durante a pandemia, a comunidade não parou. Você já trabalhou naquela Vila Olímpica da Maré? Não, eu já fui lá correr. Já fui lá correr. Mas durante a pandemia, a comunidade, o organismo comunidade não parou. Sim. Não parou. De jeito nenhum. Vivo, né? E assim, com uma linguagem própria, com vida própria, assim, sobrevivendo. As pessoas que saíam para os seus trabalhos fora, eles tiveram que se reinventar e dentro da comunidade encontraram as suas respostas. Sim. Por isso que eu digo que o brasileiro, quando tem uma invenção qualquer, que o pessoal, o brasileiro tem que ser estudado. Sim. O brasileiro tem que ser estudado. Mas por quê? Quantas milhões de pessoas morreram, ou quantas milhares de pessoas morreram em função do vírus da Covid? Quantas dentro de comunidade morreram? Não se faz um estudo sobre isso, sabe por quê? Porque eu vou com a pastinha do IBGE lá dentro da comunidade, eu fico com medo. Sim. E esse pavor, a dificuldade de você extrair esses dados ali daquela localidade é bem difícil. Nós somos muito mais de 220 milhões de habitantes. Muito mais. Eu tenho mas é aquela história. Nós somos uma grande colônia ainda. Vivemos subjugados. E eu digo vivemos subjugados rico é rico. Esse está de boa. Pobre é pobre, está subjugado. E a classe média está pagando um preço muito alto para sobreviver no país. Infelizmente. Tem como mudar? Tem. Tem que ter boa vontade. Tem que abrir mão da vaidade. Abrir mão de certas regalias que, se eu olhar para a minha vida e falar, poxa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu posso ter um pouco menos? Posso. Para poder dividir com o próximo? Putz, seria legal, então vamos fazer. Mesmo que seja... não é apenas simbólico, não, porque você está fazendo realmente uma responsabilidade ali em realmente você
você dividir de forma mais responsável o ganho da própria nação. E dividir é multiplicar. Eu não tenho dúvida disso. Você criar uma oportunidade também é muito importante. Você só se preocupar em beneficiar, ao invés de criar uma oportunidade, de fazer com que todos tenham uma oportunidade semelhante, né? Se você fizer, esse é um grande desafio. e se a gente fizer isso, se nós conseguirmos de maneira inteligente igualar e diminuir esse canyon que existe na educação, isso é inacreditável. Esses dias eu estava vendo na televisão. É um abismo, é uma desigualdade. Total. Nossa, assim, quando você falou, poxa, eu sou contra as cotas, eu sou a favor da oportunidade, a diferença que tem hoje o Rio de Janeiro tem 1.640 escolas de ensino básico. O município do Rio é a maior rede de escola pública de todo mundo. Uhum. Não tem uma metrópole com a quantidade de escolas que o Rio de Janeiro. Então, o prefeito do Rio, se ele visitar uma escola por dia, acaba 4 anos de mandato, ele não visitou todas, pelo tamanho do nosso município. Uhum. Mas a diferença de um aluno aqui do Santo Agostinho, que a gente está pertinho, a gente está aqui na Barra da Tijuca agora, em comparação a uma escola municipal, é gritante. É gritante. Então, a gente resolver esse problema, principalmente na educação básica, aí entra a nossa educação física, uhum. né? Obrigatória no ensino básico, que deveria ser cumprido por todos os municípios, a gente reduziria, porque o esporte realmente faz uma diferença. Tem uma coisa curiosa nessa nossa conversa, que é a seguinte: quantas escolas no município efetivamente estão funcionando com professores que realmente funcionando como deveriam funcionar de maneira decente? Sim. Porque funcionando de maneira decente, já existe esse canyon. Sim, já existe, é verdade. Quando não tem professor, que eu vi outro dia num programa desse de televisão, que tem um colégio no interior que não tem professor. O colégio está lá, a diretora vai e não tem professor. O diretor faz toda a diferença. Eu conheci um CIEP aqui na cidade de Mendes, no estado do Rio, que o diretor faz toda a diferença. Um bom diretor e com os pais, os papais e com as mamães envolvidos. Isso faz toda a diferença. Porque o que acontece? Todo mundo conhece um pouquinho de história, conhece um pouquinho. Eu acho que é aquela história. O professor, normalmente, ele te dá uma noção sobre todas as matérias que você vai fazer. Minha filha hoje virou para mim e falou assim: pai, quando é que eu vou usar equação do segundo grau? Eu falei: nunca. Porque você não precisa disso. E quando é que eu vou usar números primos? Você vai usar algumas coisas, mas muito do que é ensinado hoje você não vai usar. Então vamos ser efetivos. Primeiro, as escolas públicas ou escolas do município ter professores que sejam bem remunerados, que sejam reconhecidos como celebridades do conhecimento. Porque só nos colégios particulares você tem isso. E outra, eu sou de uma época, de uma geração que eu estudei em escola pública, que você fazia científico, você fazia admissão para você poder entrar no segundo grau. Então eram 4 anos, 1 ano de admissão, mais mais 3 para fazer. Enfim, se nós fizermos isso com nossa educação, a coisa começa a melhorar. A palavra é oportunidade. Tem que criar. Agora, não adianta os professores ficarem esperando. Se ficar esperando, não vem. Tem que começar a se mobilizar. Robson, vamos mostrar uma coisa muito divertida. Fala aí, Ítalo. Fala, qual é a parada? Ali, a Vila Olímpica ali, ela fica bem no meio ali da Nova Holanda, com a Baixa do Sapateiro, não é? Ela fica, não, a Baixa do Sapateiro está do lado. Quem entra na comunidade, você está na Avenida Brasil. A Teixeira Ribeiro é a nossa faixa de Gaza. Teixeira Ribeiro. Que foi, inclusive, foi o Flávio Dino. Ali foi lá visitar, foi lá fazer uma visita. A gente lembrou do Flávio Dino, viu? Você que não lembrou, eu não lembrei de nada. E aí, do lado esquerdo, você tem a minha rua, que vai dar na Rua F, inclusive o campo de futebol, abaixo do Sapateiro, e a Vila Olímpica, ela está mais para o lado direito, aqui para o lado direito. Você entrando ao final da... Eu estou aqui fechando o olho para poder
mentalizar a história. Ao final da Teixeira Ribeiro, você vira à direita e você está na... E ela recebe moradores, tanto difícil, difícil. Uma facção, é difícil, outra. Difícil. É difícil? É um pouco complicado, é um pouco... É difícil. Você tem Comando Vermelho de um lado, você tem do outro, enfim. Por isso que eu falo que a Teixeira Ribeiro é faixa de Gaza. Ali você está meio que entre duas zonas muito perigosas, mas que se respeitam, vamos dizer assim. O que mais faz sucesso lá na Maré é o baile funk da Maré, da Nova Holanda, faz um sucesso danado. Ali se mistura todo mundo e não dá problema, em tese. Em tese. O que a gente precisa diminuir são essas divergências. Feliz ou infelizmente, a contravenção, essa história com o submundo, ele se politizou quando criaram aqui Ilha Grande, os presídios de Ilha Grande. O presídio de Ilha Grande foi uma assim, grande universidade do crime. E assim, pode até ser que eu receba uma certa retaliação com relação a isso, mas é verdade. Feliz ou infelizmente, isso é verdade. O professor, conhecido como professor, voltou politizado pra caramba, disse, meu irmão, aqui, ó, que sim, o caminho é esse, assim, assim, assado. Criou-se uma oportunidade para que, ao invés de usar para o bem, usasse para um outro lado que não era tão bacana. Cada um faz a sua escolha e a gente tem que respeitar. Só não faça mal a quem eu amo, de maneira nenhuma. Porque assim, essa história de você gostar das pessoas independe do que a pessoa escolheu para a vida dela. Eu tenho pessoas que eu conheço, amigos, garotos novos, que me chamam, tio, que eu não com um fuzil gigantesco, eu falo, ei, tudo bem, filhote? Tá aí, tem um talento, você quer ir lá treinar? Pô, tio, treinar, não vou treinar não. E aí quando você abre essa oportunidade, mas como é que é isso? Ele tá lá com um fuzil. Aí é assim, assado, cara. Mas se eu fizer esse negócio, eu vou ter um carro igual do senhor assim? Você pode chegar, cara. Eu não garanto. Mas você vai com certeza chegar onde eu estou hoje. Cara, quantos anos você acha que eu tenho? Uns 40, eu tenho... Pô, tio, caraca! E aí você começa a desenrolar uma conversa. É claro que se você salvar uma vida, uma alma, já está fazendo um grande negócio. Robson, vamos mostrar aqui uma fase engraçada do Robson. Em 2006, ele venceu a Dança dos Famosos. Cara! Você dança até hoje, Robson? Não, pior que não. Dança? Eu aprendi para aquilo ali e depois nunca Vamos ver mais. Aqui, Bruno, tá aí no ponto ou não? Eu dancei, eu fiz Isso foi em 2006, Robson? 2006. Ganhou dinheiro com a Dança dos Famosos? Não ganhei. Não ganhou nada? Nada, eu ganhei Só deu dinheiro pra Globo? Eu ganhei eu ganhei um tapa nas costas, e um obrigado do Fausto. Porra, bicho, valeu, bicho. Não, mas não teve uma premiação? Não teve. A premiação aconteceu a cada semana que você ia passando, você recebia um prolabore bacana e tal, a cada semana. Pra final, eu recebi o troféu, que é um troféu que eu nem sei onde tá, que acho que quebrou. Sim. E tudo. Esse aí é da Super Dança dos Famosos, esse aí. Essa aí é a Super Dança dos Famosos. Essa é a Super Dança. Que reuniu os campeões, essa aí com a professora Beatriz. E essa moça era professora. Essa foi a professora essa foi a Super Dança. Isso aí foi o meu treinamento para poder... E que hoje você faz um treinamento funcional também. Exatamente. Também. Bem parecido com esse. Quem quer treinar com o Robson hoje? É só me achar aí só me achar no Instagram. No Recreio? Eu tô lá no Cantão, lá no cantinho, na Praia da Macumba, no quiosque da Russa. Quiosque da Rússia, Praia da Macumba. Aí você ensina a dançar também, Robson? Não ensino a dançar. Não, aí fica caro. Não, mas não fecha o mercado, não. Eu acho até que dá pra ensinar isso aí. Nossa, botei um bigodão. Muito bom. Essa é a Super Dança dos Famosos. Eu fazendo... Essa é a Sheila Mello? Essa aí? Não. Loira do Tchan. Eita, bacana.
Muito bom, Robson. Então, acho que quando você se propõe, como eu disse, quando você se propõe a fazer alguma coisa, me deram oportunidade. Sim. Eu já tinha vencido em 2006. Aí voltou em Cara, 2014. essa é de 2006. Essa é de 2006. Essa é de 2006. Essa foi minha primeira apresentação. Essa é a Sheila Mello. Não tem Sheila. Não tem. Esse é um vídeo especial. Não tem Sheila Mello, não. Não tem Sheila Mello. Como é que é? Pode ir, pô. Solta aí. A minha melhor dança foi, eu acho que foi a dança flamenca. E Como foi com essa música? Ó, foi pegadinha do Bruno. Pô, Bruninho, assim tu me quebra. Aí tu me quebra, Bruninho. Muito bom. Essa é a Glória Gaynor, porra. Aí o Survive. Ficou bacana. Muito bom, Rob. Pessoal, salve de palmas. A música. Cobrinha. A música que eu dancei ali. Ai, foi pegadinha. Valeu, Bruninho. Que isso, assim tu me quebra. A música que eu dancei foi uma do Barry White. Do Barry White. Do Barry White. Boa, Barry White é bom. Mas, Robson, queria te agradecer demais por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço, obrigado pelo carinho. Você é um vencedor. Então, quem quiser treinar com o Robson... Quem quiser treinar comigo, é só me procurar nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram, Robson Caetano da Silva. E pode me seguir também. Tá. Nossos treinamentos funcionais, eles acontecem terças e sábados. Lá no Cantão, lá na... E aí qualquer idade. Qualquer idade. E você consegue incluir a todos. Você inclui todo mundo. Totalmente. Muito bom, e o legal ali é que, por exemplo, tem acessibilidade, é bem tranquilo. É um privilégio treinar com um campeão medalhista olímpico, um campeão olímpico. Faz uma diferença. E é bem baratinho. São quantos hoje ex-atletas olímpicos que dão treino como você de atletismo? Só você? Não, tem vários. Tem mais? O Eronildes dá treino funcional. Sim. O André fazia isso até bem pouco tempo atrás. O André Domingos. O Claudinei Quirino, não sei se faz. Sim. O Vicente Lenilson, que é o pequenininho, ele dá, que inclusive foi medalhista em Sydney. Sim. Ele dá treinamento para a turma mais jovem. Ele tem inclusive um time de atletas muito bons, que estão inclusive fazendo parte da seleção brasileira. O Arnaldo de Oliveira não dá treino funcional, ele dá treinamento mesmo. Inclusive tem o instituto dele. Enfim, eu tinha um instituto até bem pouco tempo, mas infelizmente tinham algumas laranjas podres dentro do instituto, eu tive que extinguir. Eu só herdei as dívidas. Mas estou feliz porque pelo menos agora eu durmo tranquilo, não tem problema nenhum. Que bom. Robson, eu queria te agradecer muito a sua presença. Muito obrigado a gente vocês. Tenta fazer aqui um programa que hoje, eu estou político, né? Exato. Mas sou um atleta olímpico, é trazer pessoas aqui que vão compartilhar experiências muito positivas, como você teve na sua vida. E eu do fundo do coração, nós precisamos. Temos uma ministra chamada, que a gente conhece, a ministra Ana Moza, do esporte, que tem uma divergência política comigo em outra direção, mas o que nos aproxima é o fato de sermos atletas. Então, eu já conversei muito com ela, eu demonstro preocupação pelo cargo que ela está ocupando, que é muito sensível ser ordenadora de despesa. Nós nos damos muito bem. Então, eu espero e torço muito para que mais atletas venham a fazer parte da administração pública do nosso país, sendo do legislativo ou do executivo, porque nós temos uma capacidade muito bonita que é de entender o ser humano, né, e respeitar o ser humano. Então, quando o Luiz ou quando o Robson Caetano estão na praia treinando as pessoas, a gente não quer saber se é católico, se é evangélico, se é ateu. A gente quer ver a essência humana representada ali por um movimento, por uma necessidade psicológica que aquela pessoa se faz estar presente ali. Então a gente tem uma capacidade de interagir com o outro muito boa, né? Mas a gente gosta de lutar, com certeza. Gosta de brigar. Isso é importante. É isso também. Que nos move. A gente não pode ser apático. É isso que nos move. E como eu disse uma frase aqui que eu acho que deveria servir como legado, assim, como um norte para todo mundo. Nós somos olímpicos, independente de qualquer coisa. Somos olímpicos.
E o fato de nós termos essa capacidade de adaptação rápida, de conseguir entender e interpretar as mazelas humanas, elas nos colocam num outro patamar no que diz respeito às pessoas que eu quero me tornar, eu quero ser vereador, eu quero ser deputado, eu quero... essa capacidade de interpretar as pessoas e os sinais que nós temos e que deveria ser valorizado, e não é, infelizmente. Talvez até por falta de coragem, e aí eu faço minha culpa, coragem para enfrentar uma barra como essa. E eu te parabenizo por isso, afinal de contas não é fácil. Eu recebo críticas construtivas todos os dias. Se você for nas minhas redes sociais, você não tem ninguém lá, papo de hater, essa coisa. Não tem esse papo comigo. E aqueles que tentam ser, eu respondo com a maior educação. O que eu digo, você pode não concordar comigo, mas você precisa me respeitar, claro, porque eu te respeito. Entre outras coisas, e eu queria deixar aqui um recado, que é o seguinte. Eu recebo muitas mensagens, e eu vou falar para você assim, eu recebo muitas mensagens legais nas minhas redes sociais e fico muito feliz com o carinho com o qual eu sou tratado nelas. Muitas das vezes, quando eu respondo a um questionamento, não levem para o lado pessoal. É algo muito pautado em cima de uma emoção e de um carinho, de um sentimento de respeito por cada um de vocês. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço sempre o fato de estar com vocês e por isso é que hoje nós temos lá... rapaz, eu tinha 87 mil, foi hackeado, estou recomeçando todo e estou com 12 mil de novo, 12 mil seguidores no Instagram. Isso para mim é uma vitória gigantesca. Robson, esse é um presente nosso também. Opa! Escorregou aqui a espadinha, peraí, deixa eu botar a espadinha. Escorregou a espadinha aí, fica complicado. Fica complicado. complicado. Ele complica aí, porra, já tá aqui. Tá, porra, aí, bota a sua espada pra cima. O Luiz Antônio que mexeu aqui na espada, Luiz Quem mexeu, porra? Porra, Luiz Antônio. Bruno, você tem que... Agora tá aqui. Botou a espada, botou a espada. Presente pra você, Robson. Porra, você é um gladiador, tá? Porra, muito obrigado. Você é um campeão da vida, um campeão olímpico, uma pessoa que a gente tem toda a admiração. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Valeu, Robson. Tamo junto, Leque. Valeu, Robson. Mais uma. Valeu. Valeu demais, cara. Poxa, muito obrigado. É pra levar mesmo? É claro. Pô, obrigado, cara.